Olá a todos, continuando aqui com o nosso Dikitur Haruch, a gente chega agora na Alachá Vav, na sexta Alachá desse capítulo 117, tratando de diversas Alachot ligadas a Pesach. Fala pra gente Kitur Haruch na Alachá Vav. Bishat adcha kegon letzorech chole uzaken, mutarim leefot matzot עם מי ביצים או שאר פירות, כגון חלב או יין כדומה, והיא נקראת מצה שירה, בלבד שיזהרו שלא יתערב בהם אפילו מעט מים. Traz aqui o Kitur Haruch algo chamado de matzá ashira, uma matzá rica. O que é uma matzá rica e o que é uma matzá pobre? Qual a diferença entre as duas? Então aparece na Gemara, e assim a opinião da grande maioria dos Rishonim, fora Raushi talvez, que a proibição da Torá de pão fermentado, de hametz, isso daqui só acontece quando se mistura farinha com água. Porém, se a farinha é misturada com qualquer outro tipo de líquido, por exemplo, eu trago aqui o seu vinho, ou leite, ou óleo, ou ovo, qualquer outra coisa, não fermenta. Mesmo que talvez a massa cresça ou algo do tipo, isso não é chamado de hametz, não é chamado de fermentado pela Torá. Por isso a proibição de hametz em Pesach é só quando se mistura farinha com água justamente, mas com outras coisas não tem problema. A farinha misturada com a água, nossa famosa matzá, é chamada na Haggadah de lechem oni, o pão da pobreza. Justamente a farinha, a matzá, do jeito que a gente conhece como ela é, que ela é fininha, ela não cresceu, isso aqui é chamado de pão da pobreza. Então, em contraposição a isso, toda matzá que foi misturada, na verdade, uma mistura de farinha com outros líquidos que não são água, que geralmente são considerados mais caros, digamos assim, vinho, ou leite, ou sucos, etc., é chamada de matzá shirah, é um pão rico, é uma matzá rica. Então, pela Torá, somente é proibido quando se mistura farinha com água, só que, com relação a matzá shirah, a priori, pelo que sai da Gemara, isso aqui é permitido. Quando a farinha é misturada com outros líquidos, não tem problema nenhum, isso não é chamado de fermentado. Porém, muitos poskim ashkenazim escreveram que não se deve fazer isso, principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é que às vezes pode acabar misturando um pouquinho de água. Pode ser que a pessoa está preparando algo com farinha, com leite, etc. E pode ser que tenha lá um pouquinho de água misturado, ou cai um pouquinho de água. Na hora que a pessoa está preparando, pode acabar misturando água. Então muitas pessoas ashkenazim escreveram que não se deve fazer matzá ashirah e não se pode comer matzá ashirah em Pesach. Outro risco que aparece aqui, que não é exatamente um risco, mas é uma das opiniões que a gente encontra, que é a opinião de Rashi, que embora apareça na maioria dos Rishonim, na maioria dos comentaristas que matzá shirah não fermenta, a opinião de Rashi é que quando se mistura farinha com sucos, como o suco de laranja, por exemplo, fermenta até mais rápido, mais do que o normal, fermenta mais rápido que outros. Por isso, encontramos essa opinião de Rashi, que diz que matzá shirah é proibida. Encontramos o risco de talvez acabar misturando um pouquinho de água, por isso escrevem os poskim, esse é o costume ashkenazi, de não comer matzá shirah em Pesach. Então, nos dias de Pesach, embora pela Gemara apareça que matzá shirah não é chamado de hametz, o costume ashkenazi é de não comer. Somente, traz aqui o Kitur Haruch, que caso tenha alguém doente, ou um zaken, uma pessoa idosa, que para ele comer matzá é muito difícil, essa matzá shirah, geralmente ela é um pouco mais mole, porque pode deixar ela crescer um pouquinho, não precisa ser igual matzá que ela é dura. Escreve o Kitur Haruch, nesses casos de alguém doente ou alguém idoso, é permitido comer matzá shirah, porém tomando muito cuidado para que não tenha nenhuma mistura de água. Se tiver uma mistura, se caiu lá um pouquinho de água na preparação, tem aqui problema de hametz, aí não tem o que fazer, somente uma pessoa que está em perigo de vida vai poder comer isso, não alguém doente ou idoso. Então deve tomar muito cuidado com isso, quem vai comer matzá shirah, tomar muito cuidado para que não tenha nenhum pouquinho de água misturada. Esse é o costume dos ashkenazim, o costume dos faradim é de comer matzá shirah sem problema. Por isso, ao comprar comidas para Pesach, deve sempre estar de olho não somente em kitniot, acho que nós temos que prestar atenção não somente se tem kitniot ou não, mas deve prestar atenção também se é matzá shirah ou não, se é essa matzá rica, feita com outros tipos de líquidos que não água, porque isso daqui o costume ashkenazí é de não comer isso durante Pesach. אבל בשני הלילות הראשונים צריכים לאכול מצה ממש, ואין יוצאים ממצה שירה. Porém, fala que Kitur Haruch, que nas noites de Pesach, isso aqui é importante, mesmo quem come a matzá ashirah tem que saber que a matzá ashirah ela não é matzá, ela não é considerada matzá para a noite do Seder. Na noite do Seder tem que se comer matzá, deve se comer matzá feita de farinha e água, só essa é realmente chamada de matzá, e alguém que comeu matzá ashirah, embora ela tenha o nome de matzá, mas já que ela não foi feita de farinha e água, ela não serve para matzá de Pesach, então na noite do Seder deve se comer justamente matzá normal. Shelo letzorch gadol asul lefot matzá ashirah, filho
Kodem HaPesach Leshem Pesach, quando não tem necessidade, como no caso do doente ou do idoso, não se deve fazer matzah shirah. Mesmo preparar isso antes de Pesach para comer em Pesach, também é proibido, não se deve comer isso, esse é o costume ashkenazim. Mais uma última halakha que não aparece aqui no Kitzur Shulchan, mas também é uma questão que aparece às vezes em Pesach, é com relação a molhar a matzá depois de pronta. Será que eu posso molhar a matzá durante Pesach? Seja cozinhar ela, seja comer a matzá com algum tipo, mergulhar ela no café, mergulhar ela no choco, colocar algum tipo de mimrach, alguma pastinha em cima da matzá ou não. A regra que a gente tem é que en afiá achar afiá, en matzá achar afiá. Depois que a matzá está pronta, depois que ela já foi assada, ela não mahmitzá mais, ela não fica mais hametz, ela não fermenta mais. Uma vez que ela já foi assada, já foi colocada no forno, já passou aqueles 8 minutos da preparação, colocaram no forno e virou matzá, ela endureceu, acabou, ela não fermenta mais. Não importa quanto tempo passe, ela não vai mais fermentar. Por isso, caso a matzá já esteja pronta, como a matzá que a gente compra no supermercado, etc., ela não tem como fermentar mais. Por isso, o que a gente faz nessa situação é que acabou, não tem mais problema nenhum, não tem mais chance de virar hametz. Você pode misturar com água, você pode fazer um knei dela com farinha de matzá, pode misturar ela sem problema nenhum. Porém, tem costumes entre os Hassidim de proibir algo chamado shruya. Shruya é justamente isso, quando você pega uma matzá e mergulha ela num líquido. Às vezes você vai mergulhar realmente para comer a própria matzá com um líquido, às vezes você vai fazer farinha de matzá e preparar kneida, preparar algum tipo de comida. O costume entre os Hassidim é de não comer shruya durante o Pesach, fora no último dia, mas o costume é de não comer shruya durante o Pesach por dois hashashot, por duas suspeitas. A primeira suspeita é que talvez parte da matzá não assou direito. Às vezes tem lá no meio da matzá um pedacinho que não assou direito, e às vezes, talvez na própria matzá, grudou um pouquinho de farinha no fim da produção, grudou lá um pouquinho de farinha que não foi assada, nem misturada com água, nem assada. Na hora que eu colocar isso com algum tipo de líquido, eu colocar para cozinhar, por exemplo, no Kneidach, vai estar virando hametz. Por isso existe um costume entre os Hassidim de não comer shruya. Shruya é algo mergulhado em líquidos. O costume dos Faradim, Ashkenazim, a maioria é que não tem problema, pode-se comer shruya em Pesach, mas o costume dos Hassidim é de não comer shruya. Por isso, completando agora, sempre que a pessoa vai comprar alguma coisa para Pesach, ele deve prestar muita atenção no que está escrito na embalagem, o que tipo de alimento tem aqui, se é kitniot, Ashkenazim não comem kitniot, se é matzah shirah, Ashkenazim também não costumam comer matzah shirah. Se tem shruya, Hassidim não costumam comer. Por isso, nas compras de Pesach, deve prestar muita atenção exatamente o que está escrito na embalagem, para ter certeza que isso daqui é kasher le Pesach.